escola, está entrando um conteúdo, né, e está sendo ensinado um conteúdo em que a gente tenha, a partir desse conteúdo, né, práticas, vivências e produções de práticas espaciais exclusivamente em defesa da vida. Então, a geografia escolar também é um espaço em que este conflito, esses sentidos de espaços, né, também chegam em disputas. Então, o ensino de geografia, né, eu estou trazendo aqui algumas concepções para a Ana Cavalcante. Ensino de geografia é o conhecimento da espacialidade das práticas humanas e espaciais. Então, ensinar geografia, né, a geografia para ela, é entender essas práticas, o sentido de ensinar geografia é para que os alunos possam ter compreensão, né, da espacialidade das práticas humanas. E essas práticas humanas são práticas espaciais. E a gente tem falado no nosso laboratório, né, no APGEL, que é a possibilidade de compreensão de como diferentes práticas humanas criam e usam diferentes concepções de espaço. Então, por que a gente está ensinando geografia? A gente está ensinando geografia com esse objetivo, né? Visando a possibilidade, né, de criar essa compreensão de como essas diferentes práticas humanas criam e usam essas diferentes concepções. O que a gente está querendo colocar em tela? A gente está querendo colocar em tela que há concepções de espaço, há concepções de mundo divergentes, que elas estão em disputas. Nesse sentido, é que entra o processo de significação que lá atrás eu destaquei. Então, o processo de significação do conhecimento espacial, que se produz e reproduz nas escolas, é também uma prática espacial. Por que ela é uma prática espacial? Porque ela vai conceber, é uma prática espacial porque, a partir daquilo que a gente ensina, ela enriquece, né, ela acrescenta nesse conteúdo, nesse significante, o sentido que a gente quer dar para aquele conceito. Então, se é um processo de significação, e vai envolver e o ensino de geografia é uma prática espacial, envolve o discurso que está presente nesse conteúdo, nesse sentido de espaço que está dentro de cada tema que nós estamos trabalhando. Então, para isso, nós chamamos, né, para entender o processo de significação, nós chamamos também, né, pedimos auxílio de Ernesto Laclau para entender o que é discurso. Né? E o Ernesto Laclau vai nos dizer que discurso, né, é uma categoria que une palavra e ação. Então, discurso para Laclau não é somente a palavra. Discurso não é somente o texto. Discurso é tudo aquilo que nós produzimos, todas as práticas sociais. Se são todas as práticas sociais, nós já trabalhamos um pouco atrás que espaço e sociedade, na perspectiva do Marcelo Lopes de Souza, são sinônimos, e que toda prática espacial é uma prática também espacial. Então, toda prática, todo discurso, que é uma prática discursiva. Então, discurso, para Laclau, é qualquer prática de significação. Então, para ele, há uma inseparabilidade entre a significação e a ação. Então, vamos voltando aqui para o nosso conceito, né? Então, a geografia escolar possibilita a compreensão de como as diferentes práticas humanas criam e usam diferentes concepções de espaço. Então, nessas concepções de espaço, nós temos diferentes discursos, né? E a partir esses diferentes discursos se apresentam na nossa sala de aula a partir do processo de significação que nós estamos dando para cada conteúdo que está aparecendo lá na sala de aula. Então, um dado discurso hegemônico, né, como resultado de uma... deixa eu voltar aqui só um pouquinho, para poder linkar melhor isso aqui. Então, nesse processo de inseparabilidade entre significação e ação, e nesse processo que produz, né, as práticas discursivas, nós estamos tentando, nesse processo, criar sentidos de mundo. Quando a gente está tentando criar sentidos de mundo, a gente está tentando, de fato, neste processo,
produzir um sentido hegemônico. Ora, que sentido hegemônico nós gostaríamos de ter para o mundo? Um sentido hegemônico em defesa da vida ou em defesa do capital? Eu não tenho a menor dúvida que as minhas práticas espaciais de significação discursiva, elas estão voltadas para, né, um sentido de mundo em favor da vida. E seria muito bom que esse sentido estivesse presente, que fosse o hegemônico. Por que seria muito bom? Porque nós estaríamos defendendo a vida e não o capital neste momento. Nós estaríamos defendendo um distanciamento social em que nós não colocássemos a vida de alguns em detrimento de outros. Né? Que pensássemos que a vida é algo igual para todos. Então, nesse sentido, o que emerge, né, é o próprio sentido de hegemônico. E o hegemônico, para Ernesto Laclau, aquilo que a gente acha que é o hegemônico, que lá atrás estava falando, esse sentido hegemônico de ciência, ele não está fechado. Né? E isso, para nós, enquanto cientistas, é muito importante. Nós temos que rever o nosso posicionamento, porque é que as pessoas não acreditam naquilo que a ciência está falando. Por que elas não acreditam? Porque aquilo que a gente fala não está fechado, não está hegemonizado. Né? Embora a gente acredite em tudo aquilo que a gente está colocando, talvez a palavra acredite nem seja correta, mas tem um outro aí que está sendo colocado e que tem um significado muito forte para um outro sentido de mundo. Então, o hegemônico, ele nunca está fechado, ele nunca está finalizado. Nenhum processo de significação, isso o Ernesto Laclau vai nos dizer com muita clareza, nenhum processo de significação, no seu processo de hegemonização, consegue se fechar e se totalizar. Ele está sempre aberto, ainda que ele se hegemonize, que ele esteja presente, mas ele está sempre aberto. Por que ele está aberto? Porque ele está em disputa. E ele vai chamar este processo, né, de significante vazio. Né? Porque o que ele quer chamar de significante vazio? Que tudo está em disputa. Não tem nenhum significante que não esteja em disputa. E aí eu estou trazendo o exemplo da pandemia do Covid-19. Qual é o sentido disso? Então, o tempo todo eu estou tentando olhar para o ensino de geografia e a partir dessa perspectiva da pandemia do Covid-19, me perguntando qual é o sentido de pandemia da Covid-19. Então, para nós, para aquele grupo social que tem um conjunto de conceitos e de palavras que estão em torno da vida, né, implica uma crise sanitária em escala planetária, sem cura, necessidade de isolamento social, para a defesa da vida humana. Isso é inconteste. Isso é inconteste. Agora, para muitos, e aí eu não estou poupando a palavra fascistas, porque quando você coloca um determinado grupo social, você escolhe um determinado grupo social que vai ser colocado a sua vida vai ser colocada em risco para a defesa do capital, isso é uma ação fascista. Quando você defende uma vida em virtude de outra vida, quando você faz uma escolha desta, é uma ação fascista, uma ação deliberadamente, a partir de uma escolha, é uma ação fascista. Então, quando você tem esse discurso que está girando em torno de invenção da pandemia como invenção da ciência, da política, desse globalismo, né, que está querendo um novo desenho geopolítico mundial, da falência do capital liberal e defendendo o isolamento vertical, né, vejam que os sentidos são completamente diferenciados. Então, a pergunta que eu faço é de qual lado está o ensino de geografia como prática espacial de significação discursiva? Olhando para isso, né, de qual lado está? Quando a gente ensina geografia para os nossos alunos, qualquer conteúdo, né, conteúdo de urbana, relação campo-cidade, as migrações internacionais, globalização, quando a gente ensina
os recursos naturais, o uso dos recursos naturais, os domínios paisagísticos, né? De qual lado, né, nós estamos? De qual lado? Porque a gente pode ensinar tudo isso de modo a favorecer que a porteira fique aberta. Como o nosso ministro foi claro. Nós podemos fazer o ensino de geografia em defesa da porteira aberta. Né? Porque o conteúdo, deixa eu ver se está aqui atrás, né? Porque esse conhecimento geográfico escolar, ele não carrega em si um único sentido. Ele não carrega em si. É ingenuidade nossa acharmos que a geografia escolar, ela em si é transformadora, né? Esse essencialismo, né, que é colocado nas ciências humanas, na geografia, e a gente fica falando, olha, tirar a geografia do ensino médio, porque a geografia, ela conscientiza, porque a geografia, ela transforma o sujeito. Ora, não necessariamente. Aquele mesmo conteúdo pode ser trabalhado de forma diferenciada. A gente pode trabalhar, né, a relação campus-cidade e o aluno terminar esse conjunto temático defendendo, né, defendendo a ideia de que o MST são criminosos. A gente pode ensinar a relação campo-cidade de modo que os alunos vejam o MST como um processo, como práticas espaciais insurgentes, em defesa da vida, do trabalho e da vida. Então, o conhecimento geográfico escolar, né, ele não carrega em si um sentido único. Né? O sentido dos conteúdos que estão lá, eles estão em disputa. Então, um mesmo tema, um mesmo conteúdo, ele pode emancipar ou ele pode alienar. Né? Nada tá prescrito no significante. Nada está prescrito no significante. Então, as perguntas, né? Que sentido discursivos construímos com os nossos alunos ao conhecimento geográfico escolar que possibilita práticas espaciais insurgentes? Né? O que nós estamos levando e produzindo com os nossos alunos que produzam práticas espaciais insurgentes? Então, a depender do sentido que nós estamos dando para a coisa, vai implicar numa outra prática espacial. Então, voltando novamente para o nosso desenho, né, de uma pandemia, de um sentido voltado para a vida, de um sentido voltado para o capital, a depender daquilo e da forma, né, do sentido que eu dou para o conhecimento escolar, conhecimento geográfico escolar, eu posso fazer com que os nossos alunos produzam e vivam, né, práticas espaciais insurgentes ou práticas espaciais heterônomas. Então, os desafios, nesse sentido, né, para finalizar, os desafios da geografia escolar pós-Covid-19, né, é a produção de sujeitos que produzem em suas vidas práticas espaciais insurgentes. Então, para mim, essa Covid, lógico, né, ela vai passar, a gente espera que ela passe, e que ela produza menos impactos sociais, mas que ao passar, nós possamos olhar para as nossas aulas, para as nossas escolas, para o nosso conhecimento geográfico escolar, e pensar, e repensar aquilo que nós estamos fazendo com os alunos, de modo que aquilo que a gente ensine possa fazer com que os alunos utilizem aquele conhecimento nas suas vidas, né, introduzam aquele conhecimento geográfico nas suas vidas para produzirem práticas espaciais insurgentes. E eu acabo por aqui e agradeço a atenção de vocês. Quero agradecer mais uma vez, né, ao professor Straforini que aceitou o nosso convite.
Eu vou só dar um aviso aqui para os que chegaram depois. Nós vamos abrir para as perguntas. Cada um terá 1 minuto para formalizar a sua pergunta e deve se inscrever pelo chat, certo? Porque senão a gente vai perder o controle e a qualidade da palestra se todo mundo abrir o microfone ao mesmo tempo. Então, eu vou solicitar que você coloque o seu nome e a sua instituição, e aí a gente vai chamando as pessoas, aí à medida que a gente for chamando, você abre o microfone e faz a sua pergunta em 1 minuto, para que a gente possa, nesses próximos 40 minutos, ter tempo de oportunizar o maior número de pessoas possíveis, certo? Só fazendo uma contextualização do que o professor nos colocou, né, na sua palestra, de modo muito lúcido, né, para que a gente possa refletir o que faremos com o ensino da geografia daqui para frente, né? Porque não vamos pensar que é pós-pandemia, porque a gente provavelmente vamos voltar às nossas salas de aulas ainda com esse problema, né, vigente no país, por conta de que a gente não tem perspectiva de vacina, nem de profilaxia para cura ou mitigação dos efeitos desse vírus, né? Então, o professor traz a nossa reflexão sobre essa dicotomia que o momento político do Brasil tem nos colocado, que é vida versus capital, né? Algo bastante preocupante, e como é que isso vai se transpor no nosso discurso enquanto professores em sala de aula, né? Outra importante questão que o professor nos chama a atenção também é sobre o conhecimento da espacialidade de nossas práticas humanas, né, frente ao momento em que a gente vive. Então, eu acho que é extremamente importante também que a gente passe a pensar essa geografia, né, que a gente vive, que nesse momento ela tem se colocado para nós, e como é que a gente, em sala de aula, qual será a nossa postura, né? Será a postura do discurso hegemônico? Mais uma vez, né? Então, o professor trouxe algumas questões que nos coloca a nos posicionarmos, né? A gente vai voltar para a sala de aula, nós fazemos parte do mínimo dentro da população, o menor número de pessoas que estão, né, o que são consideradas como a massa crítica desse país, né, não pelos órgãos oficiais da educação, a gente sabe disso, que a gente tem enfrentado, né, mas que a gente vai ter que se posicionar. E aí vem, mais uma vez, volto a chamar a atenção, o perigo de a gente aceitar o discurso hegemônico que o professor, né, chamou a atenção por mais de uma vez e finalizou a sua fala, né, com esse slide aí que coloca essa posição. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente possa refletir sobre essas questões. Eu vou iniciar como mediadora, né, com uma questão que eu pensei desde que Gustavo colocou, nos passou qual seria o tema da sua palestra, professor, é que a gente no ensino superior e na educação básica, nesse momento, a gente tem vivido diante de políticas educacionais que nos surpreendem a cada dia, né? E tem algumas decretos sendo saídos do governo com pequenas alterações, né, sutis, né, como disse o senhor, da porteira aberta, e fala o ministro do Meio Ambiente, vai passar a boiada. Eu acho que a boiada na educação também está com uma grande possibilidade de passar. E eu queria saber qual a sua posição, né, diante dessas políticas ideológicas, que advindas do MEC, CAPES, CNPq, que tem se colocado nesse momento, né, com alguns decretos da educação, e a possibilidade concreta que a gente vê agora surgir nesses discursos de troca de algumas áreas, do ensino presencial para o ensino EAD nas nossas universidades, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, se tem acompanhado essas discussões, né, que essas pessoas que têm nos representado politicamente têm se colocado. E outra questão é quanto à questão mesmo do ensino remoto, né? A grande possibilidade que tem sido discutido no MEC é que a gente termine esse ano de 2020 com o ensino remoto, tanto no ensino superior como na educação básica. Então, essas duas questões. Uhum. A gente vai abrir para um blocozinho? Como que Vamos, vai ser? bloco de 3. Vamos abrir no bloco de 3. Ai, gente, eu tô morrendo de frio. Tá me ouvindo, Adinice? Estou ouvindo, Gustavo. Agripino, e depois Agripino, que é professor do PROET, e depois Bruno Sobral, da Universidade Federal de Roraima. Então, Agripino, você pode fazer a pergunta ou questionamento. Ok, bom dia. Estão conseguindo me ouvir? O Rafael me ouve?
Estou. Quem está falando? Agripino, Rafael. Professor Agripino. Sim. Bem, veja só, uma questão que tem me ocorrido, que me parece central na discussão sobre o Covid, é a questão da mobilidade versus imobilidade. E, de certa forma, isso eu estive pensando nisso nos últimos dias, e agora com a sua exposição, que eu quero começar parabenizando pela brilhante exposição, me parece que é possível encaixar ou fazer dialogar a reflexão que eu vou fazer com a sua discussão, ou com o eixo estruturante da sua discussão, que é a defesa pelos interesses do capital versus da vida, né? Veja só, me parece que nós estamos diante de um paradoxo, crucial em relação à mobilidade e imobilidade. Em um contexto de mundo contemporâneo, no qual a mobilidade foi intensificada, né, pelos avanços das tecnologias, nesse caso dos transportes, tornando um fator estratégico para a competitividade do capital, né, ou da competitividade territorial, e que é uma exigência fundante hoje na sociedade contemporânea, na sociedade urbana, né, sobretudo na complexa trama socioespacial contemporânea, a questão da mobilidade, que depende fundamentalmente da acessibilidade e mobilidade. Elas são fundamentais para a circulação do capital e para a acumulação do capital. Como é que, nesse momento de Covid, nós vivemos o paradoxo, em tempos de pandemia, de estarmos convocados à imobilidade, né? À reclusão, ao confinamento, né? Esse me parece um desafio que a sociedade experimenta nesse início de terceira década do século XXI, né? Essa condição, quer dizer, como se confinar, como estar imóvel, recluso, em uma época em que nos acostumamos com a mobilidade. E aí eu fiquei pensando nas suas práticas socioespaciais em defesa da vida e as práticas socioespaciais em defesa do interesse da acumulação do capital. Quer dizer, todo um discurso e uma convocação do capital e dos agentes que a ele se aliam, né, em defesa da exigência da mobilidade, da volta do trabalho, da liberação, e do outro lado nós temos a necessidade da imobilidade para proteger a vida, né? Eu fiquei pensando que dá para dialogar aí um pouco essa questão da mobilidade e imobilidade com aquilo que você refletiu e elaborou aí. Não é necessariamente uma pergunta, mas uma tentativa de diálogo com a sua formulação. Obrigado. Obrigado, Agripino. Bruno Sobral. Bruno Sobral, da Universidade Federal de Roraima. Bom dia, conseguem me ouvir? Sim, Bruno. Bom, primeiramente, quero parabenizar todos os geógrafos e geógrafas. Professor Rafael Strafurini, o senhor falou sobre a prática espacial insurgentes. De que forma a prática espacial ela pode se tornar um agente transformador no cenário educacional em voga, né? Eu digo assim, eu refiro-me à questão da militarização das escolas hoje, que é um assunto que se torna muito importante no âmbito acadêmico, acerca da prática docente, sobretudo o cotidiano do aluno, porque a gente consegue visualizar a militarização das escolas como uma forma de contenção. Então, de que forma a prática espacial e insurgente ela pode se tornar um agente transformador na vida desses alunos, sobretudo o professor? Pode ter mais alguma outra pergunta, Rafael? Ou você quer que dê uma... Vamos fechar com a de Círio, Gustavo, que aí a gente fecha o bloco. É Círio, que é aluno do PROET, por favor. Eu não estou ouvindo o Ercílio. Também não. Círio, veja seu microfone. Se não lê a pergunta dele, Gustavo. Deixa eu ler a pergunta dele, então, enquanto ele... Isso. Tá, o microfone dele está desligado. É o Ercílio Barreto? Ercílio. Isso, Mas ele mandou por escrito. Mandou. A prática espacial envolve também relações de poder como forma de discurso,
E quais são os principais desafios do ensino da geografia escolar diante do viés ideológico do atual governo? Straforini, pode responder, viu? Tá, estou anotando aqui. Vamos lá. Ai, gente, vamos lá, né? Edinice, né? Você me pergunta sobre as políticas educacionais nesse tempo, né, de Covid. De fato, uma preocupação que já tinha sido colocada assim que as atividades começaram a ser suspensas, né? As atividades presenciais começaram a ser suspensas. Aqui na minha universidade, eu estou fazendo assim, vocês não sabem o que eu estou fazendo, eu estou com as pernas cobertas com um cobertorzinho. Assim que as atividades presenciais foram suspensas, e aqui na minha universidade foi exatamente isso que aconteceu, atividades presenciais suspensas. Não foi o calendário. Então, quando o calendário não é suspenso, né, fica muita coisa no ar. Então, e o que ficou no ar? Que as atividades pedagógicas, elas não estavam suspensas. O que estava suspenso era a atividade pedagógica presencial. E aí se jogou, né, para os professores e para as unidades a decisão de como essas atividades que antes eram presenciais seriam realizadas de forma remota. Bom, nós começamos assim, muitas escolas, muitas redes, primeiro suspenderam as atividades presenciais, não suspenderam o calendário, foram dando férias, foram chamando férias de junho para março, para abril, enfim, foram fazendo seus arranjos. E hoje a gente tem visto, né, que quase todas as redes, uma parte significativa das universidades, todas as privadas, sem exceção praticamente, estão trabalhando de forma remota. Eu acho que a sua preocupação é muito grande quando esta pandemia, ela vira um grande laboratório para fixação, né, do sentido de EAD em substituição ao presencial. Onde é que está a resposta, o antagônico disso? O antagônico disso está na própria ação dela. Porque se essas atividades remotas não dependessem, né, porque nós aqui do ensino superior, nós estamos muito acostumados a lidar com adultos que têm autonomia, né? Que pega lá o seu computador, seu celular, vai ali no cantinho e fica fazendo as suas coisas. Mas essas atividades remotas, elas demandam não só da relação professor-aluno, quando elas são realizadas remotamente com alunos da educação básica. Elas demandam, vejam, eu nem estou entrando na discussão do acesso ao meio técnico, científico, informacional, não estou entrando na questão da tecnologia, da rede, do custo disso, é só no processo pedagógico. Demanda um outro sujeito, que é o pai, é a mãe, é o adulto responsável. E o que está vindo à tona em todos os debates é a importância do professor e da escola, presencialmente. Então, parece que nesse século XXI, né, o sentido de escola, que já na pergunta, que é a pergunta do Hercílio, né, o desafio, né, do governo atual, né, dessas ideologias que estão colocadas, e uma delas que estava em jogo e que está, né, é a escola sem partido, essa criminalização do docente, né, essa desvalorização do docente, parece que agora descobriram que tem uma função social muito importante o professor. Né? E essa função social... Perdão, gente. E essa função social, ela é uma função social que demanda o presencial. Porque outra grande descoberta, olha que incrível, gente, coisas incríveis que a gente anda descobrindo. A gente descobriu que a escola é um espaço de socialização.
Olha que coisa, que descoberta, ninguém sabia disso. E nós descobrimos a importância disso. E os alunos gostam disso, né, também dessa dimensão. Então, o antagônico disso tudo, Ednice, é que, embora você tenha uma grande possibilidade, né, de hegemonização de um discurso DAD, que está utilizando, né, a Covid-19 como um grande laboratório, o antagônico disso é o próprio sentido de escola, que tem um elemento do sentido de escola que voltou à tona, que é o seu sentido social, de socialização, dos sujeitos sociais, da importância da escola como espaço de socialização. E se nós olharmos, fazermos uma leitura espacial disso tudo, a escola hoje, né, eu tenho trabalhado isso com os meus alunos, a escola é o grande equipamento público de socialização. Porque as nossas cidades hoje, elas praticamente não existem mais equipamentos públicos em que os jovens possam se socializar. A praça desapareceu, né? Quer dizer, ela existe, mas ela tem outros sentidos, né? A rua não é mais o espaço de socialização, você não brinca mais na rua, você não vai mais para a praça. O espaço público hoje, ele se tornou um espaço privado. Ou você está nele consumindo, ou você está de passagem. E aonde é que os alunos estão soltos, né? É na escola. Então, ela tem uma importância muito grande. Então, nós temos que reforçar, né? Eu acho que nós, como professores, que trabalhamos com políticas, né, com o ensino superior, um desafio é reforçar sempre essa demanda desse espaço de socialização. Para nós que trabalhamos no ensino superior, que trabalhamos com ciência, com processo de produção do conhecimento, nós também precisamos colocar essa dimensão nas nossas práticas pedagógicas. Porque a gente acha que só está trabalhando com conhecimento. Mas não, a gente está trabalhando com sujeitos sociais. E sujeitos sociais demandam de interação social. Né? E aí as nossas relações precisam se humanizar mais. A escola, a universidade está um espaço muito frio, muito gélido de relações. Né? Então, nós temos que também pensar um pouco nisso. A pergunta do Agripino, né, é uma pergunta muito interessante, da questão da mobilidade e da imobilidade, porque ela coloca, né, ela acende com muita força, a pandemia colocou isso para nós também com muita clareza, que essas duas categorias, da mobilidade e imobilidade, elas estão dentro de uma, né, de categorias mais ampliadas para pensar a sociedade, que é a relação capital-trabalho. Né? Na relação capital-trabalho, ficou muito claro agora que o lucro vem da mobilidade. De quem? A mobilidade daquele sujeito que está lá fazendo a mais-valia, do trabalhador. Então, por que querem interromper a quarentena? Porque precisam de pessoas circulando, de pessoas indo para o trabalho, trabalhando. Então, essa mobilidade, né, é a mobilidade da mais-valia. Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão para dar clareza desse processo, desse conflito capital-trabalho, e o que significa capital. Né? Capital é igual a capital constante, mais capital variável, mais mais-valia. Essa mais-valia, né, ela se faz hoje, ela se faz hoje também ancorada no tecnológico, ela se faz hoje também ancorada na virtualidade, nesses espaços virtuais, no home office, em tudo que isso gera, né? Toda essa virtualização do trabalho, mas ela também demanda desse trabalhador, né, no seu espaço de trabalho. Isso é muito interessante, isso veio muito à tona. No começo da pandemia, as pessoas começaram a mandar os memes, opa, finalmente descobriram, né, que o cara está defendendo, que ele está defendendo a exploração da mais-valia, né? Por isso que o trabalhador tem que estar lá trabalhando. Porque sem esse trabalhador não tem mais-valia. Então, esse conceito veio à tona e a gente tem que saber aproveitá-lo. Agora, esse confinado, né? Esse confinado é um confinado... Eu estou fazendo aqui uns ensaios, viu, Agripino? Peço desculpas
se esse meu ensaio for muito superficial, tá? Esta imobilidade, né, que o confinamento nos coloca, ela depende muito também do uso, né, que se tem dos meios técnicos, científicos e informacionais. Porque eu vou dizer para vocês, eu não estou imóvel. Eu estou trabalhando enlouquecidamente, eu estou em movimento 24 horas por dia. Eu estou em conexão com o mundo inteiro, com várias pessoas, com a minha universidade, com um monte de gente, com o meu grupo, meu laboratório, fazendo isso, fazendo aquilo. Nunca trabalhei tanto na vida. Nunca estive tão móvel como eu estou hoje. Agora, por que isso? Por que eu não estou numa condição de mobilidade? Porque eu tenho condições, aí vem o acesso, né? O acesso ao meio técnico, científico e informacional, ele é desigual e combinado. Né? Estar em confinamento na minha casa é maravilhoso. É uma casa agradável, uma casa confortável, e com Wi-Fi passando para tudo qualquer canto. Passou um Wi-Fi aqui, passou outro ali, entendeu? Então, a gente está o tempo todo em conexão com o mundo. Agora, quem é que não está? Essa é a questão. Né? E muita gente não está nessa condição que nós estamos, de acesso e de uso, né, do meio técnico, científico e informacional. Então, a imobilidade, na perspectiva também dessa virtualidade, ela é diferenciada, né, entre os sujeitos sociais. E aí entra na questão da Ednice. Como é que nós queremos trabalhar com educação remota se o acesso e o uso, né, ao informacional é extremamente desigual no território brasileiro e no mundo? O Bruno Sobral, né, ele pergunta de que forma a prática espacial pode se tornar uma ação transformadora. E aí ele traz a política da militarização. Bruno, a prática espacial, né, ensinar geografia com prática espacial, ela pode se tornar uma ação transformadora à medida que aquilo que eu levo para a escola... Bom, primeiro assim, aquilo a gente ensina a partir de uma seleção do que deve ser ensinado. Então, antes de mais nada, né, se você está preocupado com uma ação transformadora, antes de mais nada, você tem que olhar para aquilo que você vai ensinar, que você organizou enquanto conteúdo, enquanto planejamento anual, e se perguntar, o que é que eu não coloquei aqui dentro? O que é que está de fora? E por que é que está de fora? Então, tudo aquilo que a gente coloca significa que também tem um monte de coisa que ficou do lado de fora e não ficou do lado de fora impunemente. Tem uma intencionalidade nas exclusões. Tem uma intencionalidade. Não é à toa que foi somente nos anos 2000 que o ensino de história e cultura da África no Brasil veio por um decreto de lei, resultado de uma mobilização de um grupo social muito grande. Muito grande. Foi um movimento negro que vinha lutando para isso há muito tempo. E hoje está no conteúdo por conta disso. Em virtude dessa luta, desse grupo social que transformou em lei. Então, a primeira questão é, o que não está no seu programa? Por que não está? Por que eu não ensino determinadas coisas? Feita essa pergunta, e olhando para aquilo que você está colocando como aquilo que é o selecionável a ser ensinado, qual é a sua posição, que sentido, né, que você está dando para cada elemento, para cada conteúdo daquele? Porque os conteúdos, eles podem ser trabalhados, os conteúdos, os conceitos podem possuir diferentes sentidos discursivos. Qual é aquele que você vai preparar? Né, aquele que você vai trabalhar? E aí eu já entro um pouco na questão do Hercílio, né? Porque o que é que está em disputa? O que está em disputa é o sentido de escola, o sentido de conhecimento e o sentido de mundo que esta escola pode produzir. O que o Escola Sem Partido nos mostra e nos ensina é que a gente pode, na escola,
ensinar os mesmos conteúdos, produzindo um sentido de mundo, um sentido para a escola, para o conhecimento, para as práticas espaciais, em defesa da reprodução do capital. Isso está muito claro. Né? Então, se eu não quero isso, como é que eu vou, então, fazer com que aqueles conteúdos que eu estou ensinando possam entender a vida numa perspectiva mais ampliada? Né? Então, a disputa, o conflito, está nesse sentido discursivo que nós damos aos conteúdos. É isso que está em disputa. Que sentido discursivo nós damos aos conteúdos que nós estamos ensinando? Eu acho que é isso. Nós temos agora o professor Luiz Requião, da UNEB, Campus 5, que gostaria de fazer uma pergunta também. Requião, pode abrir seu microfone. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia, Requião. Sim. Olá, Straforini, prazer revê-lo, querido. Todo meu. Meus queridos amigos aqui, Agripino, a professora Denise, muito prazer em revê-lo. Meu caro Straforini, é o seguinte, eu sou professor da educação básica. Retornei à educação básica no final de 2018, após 10 anos à disposição da UNEB. Continuo na UNEB, 40 horas, e comecei minha vida profissional em escolas privadas, com uma atuação de prática insurgente, inclusive com aulas vivas. Eu talvez seja um dos primeiros aqui, eu estou com 57 anos, a fazer aulas vivas aqui em Salvador, em escolas particulares, e tenho executado isso também com as minhas turmas na escola pública. Né? Eu sou um cara que gosta de praticar, gosto de levar os alunos para ver a realidade e levar um discurso insurgente com a prática de aulas vivas, enfim, trabalhos de campo, essa coisa toda. Eu lhe pergunto o seguinte, como é que nós vamos executar práticas insurgentes em defesa da vida numa prática docente onde a necessidade de instrumentalização das práticas discursivas estão dificultadas, vão estar mais dificultadas agora pelas práticas heterônimas em defesa do capital? Eu digo isso no sentido de que o Estado vai estar mais debilitado, a iniciativa privada vai estar mais debilitada, a educação como um todo faz parte disso, não é? Então, o investimento do Estado, nós já estamos sentindo isso na universidade, estamos sentindo isso, você deve conhecer a realidade da escola pública brasileira, e aqui nos casos da Baiana eu conheço bem. Eu digo isso no sentido de que as práticas insurgentes no pós-Covid, elas vão exigir do Estado e da iniciativa privada mais investimento, né? Na escola, inclusive no seu cotidiano. Eu estou falando, Straforini, mais no sentido de uma prática cotidiana, tá? Além dos conteúdos e dos temas de conteúdos, na nossa prática do dia a dia, na relação com o nosso espaço da escola, com relação ao espaço escolar, não só da sala de aula, mas em relação à comunidade, né? Então, especialmente nesse momento de crise, né? Então, eu penso que no pós-Covid, então a questão é essa, como é que a gente vai associar isso? Isso, né, é uma provocação. Então, por exemplo, eu li há uns dias um artigo da Naomi Klein, né? Naomi Klein, falando da questão da disputa do 5G e essa coisa toda, e isso vai implicar na questão do ensino remoto, etc. E um representante da escola de Nova York pergunta como é que vamos associar esse ensino remoto a uma escola que precisa ainda, por exemplo, para esse retorno, né, no campo do ideal, né, de assistentes sociais, nós vamos precisar muito mais agora, né, no campo da escola, no campo da educação, acredito que nós vamos precisar na escola pública enfermeiros escolares, melhoria dos cursos de arte, cursos, né, turmas menores, divisão de turmas, todas essas questões que implicam no nosso cotidiano do exercício da docência
na sala de aula. Então, nós estamos diante de... é uma provocação de um grande paradoxo aqui que eu lhe ponho no sentido, né, de a gente pensar como é que vamos associar práticas insurgentes num cenário desse, nessa dimensão de pós-Covid, numa escola extremamente combalida, debilitada, como estão nossas escolas aqui. Eu trabalho aqui numa escola 20 horas, numa escola num bairro um bairro de classe média baixa de Salvador, na Liberdade, chamado Queimadinho, e eu, atualmente num curso num CETEP, é um Centro Estadual de Educação Profissional, de cursos de guia de turismo, formação de guia de turismo. Também estou num curso de cozinha, veja só, viu? Num curso de cozinha e com turmas também de um curso de ADM, no segundo ADM, ou seja, nós temos lá o ProSub, que é o profissional subsequente, e o profissionalizante integrado. São alunos com 19, com 16 disciplinas para sair do curso com o curso técnico de administração, e são vários cursos. Eu pertenço a 3 cursos. Veja como é isso aí, hein? A complexidade que é isso. É isso, meu caro. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, Ednice? Não, pode responder essa, professor, enquanto chega aqui. Requião, hein? Que dificuldade. Vamos lá. Saudade. É uma provocação, meu caro. Uma provocação. Mas, Requião, é o seguinte. A gente vai sair da Covid-19, correto? A gente vai sair. Só que essas práticas espaciais em defesa, né? Essas práticas sociais espaciais em defesa do capital sempre existiram, evidentemente. Mas uma das mais eficientes no sentido da reprodução do capital, da maximização do lucro, né, foi a PEC 55, chamada PEC do fim do mundo, que congela os investimentos no ano subsequente relacionado ao crescimento, à inflação, alguma coisa do ano anterior, né, alguma coisa assim. Ou seja, você não pode acrescentar investimento no orçamento, nada mais do que acho que é a inflação, né? A inflação, o crescimento do ano anterior, alguma coisa assim. Essa PEC, que congela os investimentos, ela está em vigor. Nós temos uma lei agora que criou a lei da pandemia, né, para tentar amenizar os efeitos da pandemia, que é a lei de guerra lá, a economia de guerra, alguma coisa assim. Ela afrouxou, né, alguns atos normativos, sobretudo fiscais brasileiros, para esse período. Mas tem data para acabar. Acabando isso, volta a PEC 55. Se esse ano nós não teremos crescimento, então não tem como acrescentar recursos no significa que nós vamos sair. Olha só, Requião, se está ruim, vai piorar. Entendeu? Porque nós vamos sair de uma epidemia, né, com uma economia anual com crescimento negativo, sabe lá quanto. Sabe lá quanto. Então, nós não vamos acrescentar recursos na nossa economia para investir. Nós temos essa PEC. Com o desemprego elevado à enésima potência. Com as famílias endividadas. Porque o que está acontecendo é que muitas famílias estão se endividando para sobreviver. Alguém está achando que R$600 dá conta? Não dá. Né? Com todos os problemas econômicos que essa Covid está apresentando. Ao fim dela, o ano que vem,
não será investido mais recursos porque ela acabou e a economia está destruída. Nós vamos voltar para uma lei fiscal, que é a PEC 55, né? E essa lei fiscal, ela é muito clara. Não se pode investir. Porque nós temos que reservar recursos para pagar juros da dívida. Nós temos que reservar recursos para aplicar no sistema financeiro, no sistema bancário. Não na vida, mas no capital, no dinheiro, no sistema financeiro. Então, só vai piorar. Só vai piorar. As escolas, se elas não têm água, entendeu? Elas não vão ter comida. Se elas têm vaso sanitário no banheiro, elas não terão água dentro do vaso sanitário. Eu estou exagerando, entendeu? Porque eu gosto de ser dramático. Mas pode acontecer, né? Já está claro que não vai ter contratação dos professores que vão se aposentar. Não é? Já não tem esse movimento para não ter contratação de novos funcionários? Então, vejam, as escolas vão entrar, as escolas públicas vão entrar num contexto, uma situação extremamente precarizada. Se já são precarizadas, uma precarização elevada à enésima potência. A enésima potência. E não vai ter recurso para isso. Bem, aí você pergunta, tá, e como é que a gente faz com essas práticas insurgentes? A gente vai continuar fazendo do mesmo jeito que a gente tem feito hoje, Requião. Né? A educação pública brasileira, ela nunca foi boa. Esse papo que a educação pública no passado era de excelente qualidade, era uma educação pública para poucos. Era uma escola limitada para pouquíssimas pessoas, uma pequena parcela da sociedade. Se a gente pensar que em 1992, em 92, há menos de 30 anos atrás, né, o tempo médio de escolaridade do brasileiro era de 5,7 anos, tempo médio de 5,7, né, imagine nos anos 50, 40, 60, quando se falava que a escola pública era boa. Isso não devia chegar nem 3. Então, a escola pública como um direito universal, ela é muito recente. Ela é muito recente, sobretudo na época, no ensino fundamental, ela está quase universalizada. Mas ela é muito recente e ela sempre teve seus problemas. Como é que o professor trabalha com suas práticas insurgentes? Trabalha nas brechas, eu sempre falo isso. Porque essa insurgência que eu estou tratando, né, ela não é total, ela não está presente como uma possibilidade real. A insurgência é sempre um ponto de conquista. A insurgência é sempre um movimento de luta. A insurgência, ela é sempre algo que se almeja. E ela é uma ideia. Onde é que ela vai aparecer? Ela aparece nas brechas. Então, quando você trabalha com as suas aulas vivas, você não trabalha com as suas aulas vivas porque as suas escolas estão 24 horas oferecendo a oportunidade de trabalhar aulas vivas. Você aplica a sua aula viva naquele momento que a brecha te possibilita. Não é isso? É exatamente isso. Não é qualquer momento que você pode aplicar, fazer, desenvolver, levar os alunos, porque aí demanda recurso do pai, demanda ônibus da escola, demanda isso, demanda aquilo. Então, a gente acaba aplicando e desenvolvendo, abrindo algumas brechas enquanto práticas insurgentes. Quer dizer, a gente apresenta algumas práticas insurgentes, sobretudo no campo pedagógico, quando a gente percebe as brechas. Agora, para perceber as brechas, a gente precisa estar aparelhado intelectualmente. A gente não consegue encontrar as brechas se nós não estivermos aparelhados intelectualmente. O que significa estar aparelhado intelectualmente? Ter uma boa formação na sua área e também uma boa formação pedagógica. Para que naquele momento em que você percebe que é possível fazer algo diferenciado, você está preparado e apresentar a proposta. Então, eu sempre falo para meus alunos, a gente está falando de tudo isso enquanto um campo de ideias. Mas o que você vai encontrar na sua escola é isso que você colocou, né? É isso, exatamente essa contexto, vai piorar, e o seu diferencial vai ser esse aparelhamento intelectual para poder operar
e fazer o diferente nas brechas. Nas brechas. Agora, o conteúdo, o sentido discursivo que a gente leva, né? O sentido discursivo que a gente leva para o nosso conteúdo é a nossa arma. É a nossa arma. Porque é isso que vai também tensionar os sentidos discursivos de mundo. Então, quando eu estou trabalhando tem um texto e um vídeo do professor Gilberto, da Unesp de Rio Claro, que ele escreveu e fez um vídeo, acho que foi no dia do professor, ou no dia do geógrafo, né? E ele fica se perguntando assim, quem é que pode, na escola, ensinar as relações campo-cidade em que aparece tantas desigualdades, não sei o que, blá, blá. Ele vai apresentando, né, os processos desiguais de uso e ocupação do território brasileiro. É um texto e um vídeo muito interessante, professor Gilberto. E ali ele mostra para a gente um sentido discursivo que a gente pode levar para os nossos conteúdos. Então, e esse sentido discursivo, a gente só consegue se nós temos fundamentação para ver o mundo dessa forma. Se nós não tivermos, a gente não vai conseguir. Não adianta. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. Tem mais duas pessoas inscritas, professor. Tem o Sebastião, ex-aluno da Unicamp. Pode abrir seu microfone, Sebastião. Sebastião? Alô, me escutam? Escuta agora. Sim, mas deixa eu ver Agora sua cara, Sebastião. Abre a câmera. Isso. Aí, tá me vendo, então, professor? Agora já sei Tudo quem bem? que é esse diabo aí. Fui seu aluno, sim, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Primeiro, parabéns a todos os geógrafos, parabéns, professor, pela contribuição, pela explanação. E a minha pergunta, ela vem muito em relação à minha profissão atual. Hoje eu sou professor de ensino básico, basicamente ensino médio e cursos pré-vestibulares. E eu trabalho com uma grande rede de material pré-vestibular, e a questão todas as aulas e todos os conteúdos, eles são dados com um discurso de que eles são embasados naquilo que cai no vestibular. Né? Então, essa ideia do discurso insurgente, discurso hegemônico, essa discussão não existe nesse âmbito, nesse nicho que eu acho que ele é pequeno, né? Mas ele é muito importante, já que eles serão os futuros alunos da Unicamp, da USP, de qualquer universidade pública aqui do Brasil, que é muito importante. E a minha pergunta qual seria, então, a contribuição do ensino superior, de nós, então, aqui nas grandes universidades, em relação à confecção do próprio vestibular? Porque percebemos que a educação, nesse âmbito, nesse nicho, ela é norteada, basicamente, pelo próprio vestibular. E, obviamente, nós, professores, temos uma grande coerção, dado pelas políticas públicas, etc. e tal, de que nós devemos nos ater ao vestibular, ou seja, vamos explicar sobre domínios morfoclimáticos, é definição, não é discussão. Então, não se tem aquela brecha, eu adorei essa palavra, essa brecha, né, do discurso insurgente, da análise. Nós não encontramos essa brecha porque, entre aspas, o vestibular não nos dá essa brecha. Então, eu queria que você pudesse, sei lá, me dar um norte também, né, como que o vestibular poderia nos ajudar, já que as políticas públicas, BNCC, eles estão fugindo da universidade, fugindo da opinião da universidade, como que a gente, na universidade, na confecção do vestibular, poderia nortear e abrir brechas para que a educação tivesse cada vez mais esse discurso insurgente? Agora sou eu, né, Dinice? Você e depois... Tem outra pessoa inscrita aqui. João Paulo. Tem João Juliana. Paulo e Juliana. Ok. Então, Straforini. Fala mais alto, querido. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Tá. Então, após a pandemia, estaremos diante de diversas crises, né? Além da sanitária, política, econômica, educacional. Os alunos, eles vão retornar com outra visão de mundo e também de vida, né? O que o professor de geografia pode ou deve fazer por
onde começar, Straforini? Ai, Jesus. Vou fazer, chamar... Eu acho que a gente deve combinar as perguntas antes. Na próxima. Maldito. Vou fazer logo, abrir logo para os dois que faltam. Isso. João Paulo Almeida, você escreveu a pergunta, mas você não quer fazer a pergunta ao professor? Vai, João, fala aí. Do seu confinamento. E fala de onde é. E de onde você veio. Ele disse que está sem microfone. Ah, tá bom. Então, Juliana, que é egressa da UFES, se eu não me engano. Depois você lê a do João Paulo, então. Certo. Vou pegar dele aqui e já leio. Bom dia a todos e todas. Estão me escutando? Oi, Juliana, sim. Olá. Professor Rafael, atualmente atuando como professora da educação básica. O tema me chamou muita atenção porque fala do sentido do mundo e disputa. Nós da geografia estamos sentindo essa disputa aqui na Bahia, por exemplo, desde a organização do currículo, onde nós perdemos carga horária, houve um movimento bem amplo para retomar pelo menos parte da carga horária perdida. A pandemia vem também nos colocando obstáculos, né, já que nós somos da área de ciências humanas, e muitas vezes nossa disciplina é vista como algo que é pouco complexo, né, isso de maneira muito errônea, mas que através do ensino à distância seria mais fácil discuti-la, o que não é verdade. E aí a gente vê esses desafios se ampliando dentro da nossa ciência e fazendo com que a gente perca espaço. Eu já atuei no ensino superior, na UNEB, Campus 11, aqui de Serrinha, e eu acredito muito na interação entre o ensino superior e a educação básica como forma de fortalecer a nossa ciência. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, dessa interação da educação básica com o ensino superior, que a gente tem várias ferramentas, como, por exemplo, o PIBID, que estimulou e fortaleceu muito esse vínculo, e de que maneira essa união pode fortalecer ainda mais a nossa ciência, nos manter forte em relação à nossa carga horária e à nossa existência e resistência, e também nos fazer compreender a geografia insurgente, que independente de que rede você atua, porque eu também atuo na rede privada, o insurgente da geografia é possível, até porque os certames atuais, inclusive o Enem, mesmo com essa política retrógrada que nós estamos vivendo, ainda mantém questões que desenvolvem a criticidade do educando, né? Buscam essa criticidade, essa análise a partir de resolução de problemas. Então, minha pergunta é justamente essa: de que maneira a integração entre a educação básica e ensino superior pode fortalecer esse espírito de resistência e permanência da nossa ciência geográfica, antes do Covid e pós-Covid? Eu vou fazer a pergunta de João Paulo, que é da Federal Fluminense de Campos do Goytaquazes. Ele pergunta, Rafael, como os profissionais da educação e os profissionais que constroem a escola devem pensar, se organizar pós-pandemia, tendo em vista a probabilidade do aumento da precarização e também tendo em vista o desmantelamento das organizações sindicais recentes. Uhum. Ok. Vou começar por essa última do João Paulo. João Paulo, na pergunta do Requião, não, na pergunta do professor Agripino, quando ele trouxe a questão da mobilidade, e aí da mobilidade da imobilidade, em que a categoria trabalho emerge, né, com força, né, eu acho que não há o que fazer, João Paulo. A gente tem que reconstruir o coletivo. Né? A gente tem que reconstruir. O que a gente pode fazer? Sozinho a gente não pode fazer nada. Não é? Embora toda política, né, toda política caminha para uma construção meritocrática, né, e liberal. O trabalhador sujeito negocia com o patrão.
né? Isso isso já é termo de lei já, lei trabalhista. Agora, a gente já está vendo o que isso significa na prática, né? Quem consegue negociar com a Azul, né, enquanto trabalhador da Azul? Como é que chama aquelas pessoas que ficam no avião? Não é da aeromoça, né? Os comissários. Os comissários. Eu acho que um comissário tem condições de chegar na Azul e falar assim: olha, quero negociar a minha condição de trabalho aqui com vocês. A gente parou de voar, mas a gente vai fazer o seguinte, Azul, você vai me pagar 70% e eu não vou trabalhar todos os dias, mas depois eu venho para cá, né, e faço hora extra e sei lá, e fico limpando alguma coisa. Não há a menor possibilidade disso. Não há a menor possibilidade desse tipo de negociação entre o patrão e empregado. Então, essa lei tem mostrado isso, e a Covid escancarou o escândalo que essa reforma trabalhista trouxe para dentro dos termos da lei. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que recuperar o sentido de coletivo, sindicato. Está precarizado, nós vamos ter que ir para a luta, nós temos que voltar a fazer essa discussão em sala de aula, tem que voltar a fazer essa discussão lá com um grupo de professores, se fortalecer enquanto grupo, não há outra opção. Desculpa, eu não conheço outra forma de resistência que não seja do coletivo. Agora, o que a gente vai incorporar nesse coletivo? A gente incorpora as tecnologias, a gente incorpora, né, novas linguagens, a gente incorpora o que a gente tem de melhor, né? A gente incorpora as redes sociais, tem que incorporar tudo isso. Fazer da resistência, essa resistência, ela tem que trazer também os instrumentais do tempo atual. Então, eu não tenho a menor possibilidade de fazer qualquer outra coisa que não seja no coletivo. Nós necessitamos do fortalecimento do coletivo. Então, quando eu falei que a minha universidade, ela suspendeu as atividades presenciais e não suspendeu o calendário, e lançou uma portaria em que os professores e as unidades iam tomar a decisão se iam ou não aderir a atividades remotas, eu fui contra e voto vencido. E por que eu fui contra? Não é porque eu não gosto da atividade remota. Muito pelo contrário, eu sei do papel pedagógico que ela tem e reconheço o papel pedagógico que as atividades remotas têm. Eu sei e reconheço da condição que eu estou, desse lugar que eu estou, né, de professor universitário, com uma rede potente na minha casa, com alunos universitários, com uma universidade que possibilita isso. Mas o que eu fui contra foi essa decisão de precarização do coletivo. Desde quando eu posso tomar uma decisão se vou ou não aderir a uma atividade presencial? Isso é uma decisão de coletivo, de universidade. Porque se ela falar assim, olha, vocês têm que fazer isso, aí eu vou ser contra. Porque aí eu sei quem é o meu inimigo. Agora eu não sei quem é meu inimigo. Eu não sei com quem eu vou lutar. Né? Quem é que está do outro lado do fronte? Então, essas políticas todas neoliberais, elas vão construindo um sentido discursivo que torna, né, o sujeito do conflito, né, o outro lado, né, essa relação capital-trabalho, o trabalho a gente sabe muito bem que somos nós, mas o capital ele fica difuso. Eles criam, né, uma superfície textual, eles criam arranjos normativos que a gente não sabe direito quem é o nosso inimigo, como é que esse capital está se apresentando para nós. E nós temos que estar atentos para isso. Nós não podemos cair nessas armadilhas, né, que são apresentadas para nós. Bom, e Sebastião, eu acho que é isso para o João Paulo. Né? Sebastião, é o seguinte, meu caro. Cadê o Sebastião? Fala um oi aí, Sebastião. É o seguinte. Meu, se você Tô aqui. Você está na rede privada, entendeu? Você está na rede privada. Primeira coisa, qual é o papel da universidade em relação, na sua formação, trabalhando na rede privada? O nosso papel, né, eu espero que
né? A gente tenha contribuído como professor para que você tenha consciência da sua alienação. Entendeu? Para que você tenha consciência disso. Então, o primeiro papel a universidade, ela tem que possibilitar aos alunos que estão trabalhando nessas... Bom, todos os trabalhadores são alienados, né, numa perspectiva marxista. Mas que nesta perspectiva, o que você está ali é vendendo mesmo o seu conteúdo, a sua força de trabalho, que escola, conhecimento é produto. Não há o que fazer. Então, você tendo consciência disso, né, da sua alienação maximizada numa escola privada, já é bom, porque assim você dorme sem precisar tomar Lexotan. Por que eu estou falando isso? Porque você tem consciência que aquilo que a escola está pedindo para você e que você está oferecendo para eles naquele momento, nessa relação capital-trabalho, é isso, é um produto que eles precisam passar no vestibular. Agora, o que não dá é você ficar tentando achar que você está transformando o sujeito nessa relação, conhecimento como produto, entendeu? Que você está fazendo uma grande transformação quando você não está. Você está somente colocando ali, né, conteúdos específicos, né, para o aluno se apropriar e passar no vestibular. É uma resposta pragmática. Aí você fala assim, tá bom, então é isso. Mas dentro disso também existem as brechas. As brechas na rede privada, elas são muito menores do que na rede pública, por incrível que pareça. Ainda que na rede pública esteja tudo precarizado, como foi colocado pelo Requião, né, e pelos demais colegas, ainda que na rede pública esteja essa precarização e estará muito mais pós-pandemia, as brechas são muito mais frequentes, elas têm muito mais brechas e elas são mais espaçadas. Às vezes, você consegue ficar só na brecha, a depender do contexto. Porque a escola não é homogênea, a escola não é um corpo único, a escola não é um corpo total. Né? Há múltiplas escolas, há múltiplas possibilidades, há múltiplas escolas públicas, né? Escolas que são mais abertas, mais fechadas, que respondem de forma X, outras de forma Y. Dentro da mesma escola, você tem diferentes grupos, você tem horários diferentes. Eu trabalhei numa escola, à noite, que à noite ficava vice-diretora, e de dia ficava diretora. À noite ela era outra escola, à noite ela era insurgente, e de dia ela era extremamente heterônoma. Ela seguia, assim, a regrinha, o currículo, na época era o PCN, era tudo aquilo, sabe, certinho. À noite, não, à noite a gente despirocava com os alunos, professores, entendeu? A gente fazia outras histórias, construíamos uma outra prática. Então, a escola não é um corpo único, um corpo sólido. Ela é movente, né? E ela também é uma territorialidade, né? Aqueles debates em torno do território fluido, né? Os microterritórios, isso também dá para ser utilizado para a escola, para pensar a escola. Então, voltando lá para a sua condição, né? Não há o que fazer, entendeu? Vá feliz, vender a sua aula, entendeu? Vá feliz. Quando isso não te responder mais, eu indico você sair e procurar outra prática, porque ela vai continuar demandando somente isso de você. Tá? Agora, não é o papel da universidade, do vestibular, responder a essas escolas. Não é o papel nosso, da universidade, fazer um vestibular que atenda a rede privada. Até porque o próprio vestibular tem que ser questionado, nós temos que questionar a existência do vestibular. Porque aqui no Brasil, a gente naturalizou o vestibular. Mas o vestibular, ele não é uma máxima em todos os sistemas educacionais. Não é. Né? Tem sistemas educacionais que você faz o ensino médio e vai para a universidade, não tem processo de seleção. É lá que na universidade que vai se dar o processo de seleção, não no ensino médio. Então, nem isso a gente tem, eu acho que a gente tem que tensionar um pouco isso também, essa naturalização. E não cabe à universidade, não cabe ao Unicamp se adequar ao vestibular. Não cabe ao currículo nacional, à base, se adequar ao vestibular.
Agora, o que acontece é que o vestibular acaba se adequando, as escolas acabam se adequando mais ao vestibular, né? O que dá para fazer, eu acho assim, que poderia ser feito, né, é um vestibular que não fosse tão conteudista, né? O Enem hoje está voltando a essa perspectiva mais conteudista, mas ele teve um período que ele foi mais reflexivo, né, que deixou as escolas privadas enlouquecidas também, porque, assim, aquele parâmetro muito fechado, de repente, ela começa a perceber que precisa abrir um pouco, né, deixar de ensinar só conceito e levar um pouco da reflexão, né. Gustavo, o que a pandemia, como os professores podem, né, atuar pós-pandemia? Gustavo, eu acho que é isso. Eu acho que a primeira coisa é pensar o coletivo enquanto profissão. A gente está falando somente dessa relação professor-aluno, ensino, né? Essa demanda da aprendizagem, mas nós temos que levar em consideração que o professor tem vida, que o professor é sujeito e que a docência é profissão, né? Então, se nós levarmos tudo isso em consideração, acho que um primeiro ponto, né, é pensar também na docência e no trabalho do professor e na valorização desse coletivo, porque o professor também vai demandar, vai precisar dessa atenção e desse fortalecimento do coletivo. E aí os sindicatos, elas precisam ter uma importância nesse retorno, né? Agora não tem resposta, né, assim, como professor, o que o professor vai fazer? Eu acho que ele tem que, acho que uma ideia, né, é pensar a pandemia como um grande evento, né, aquilo que o Milton Santos fala, né, com o evento ele carrega, né, feixes de variáveis e de situações que se geografizam e mudam o mundo. Muda o mundo. Então, um evento, ele é sempre único. É o Milton falando, tá? O evento é sempre único, porque quando ele se instala, ele produz transformações, né? E todas as transformações são únicas. E essas transformações, elas são únicas também para cada espacialidade, para cada formação socioespacial. Então, acho que um elemento importante é o professor, né? E aí para os colegas que estão na educação básica, é começar a se apropriar desse conjunto de informações que estão circulando, tanto da circulação que defendem o capital, quanto as informações que defendem um sentido de Covid para a vida, juntar esse material, constituir um banco de dados para levar para os alunos e entender como que o Covid produziu transformações espaciais, mudanças espaciais. Na escala micro, né, na escala micro do sujeito, do indivíduo, né, do aluno, na escala regional e na escala nacional e global. E como que essas relações, essas escalas, elas são sobrepostas. Então, eu acho que, assim, pensar numa escola né, na geografia pós-Covid, é trazer o Covid para a escola enquanto evento geográfico. E cada escola, cada realidade, cada nível, cada ano, vai ter que olhar para isso de forma diferenciada. Porque, a depender do lugar, este evento, ele tem variáveis mais claras, mais demarcadas, né? Que é aquilo que o Milton vai chamar também, o Milton e a Maria Laura, de situação geográfica. Você pinça, né, deste evento, uma situação geográfica para olhar o Covid. Então, uma cidade turística, ela tem uma situação geográfica muito distinta de uma cidade industrial. Então, quando a gente fala assim, está todo mundo parado quem? Né? Porque numa cidade industrial, as indústrias estão funcionando. Os meus irmãos que são metalúrgicos estão trabalhando. Né? Então, assim, a indústria metalúrgica, a grande indústria não parou. Não parou. Agora, é diferente uma cidade essencialmente comercial ou turística, ou numa cidade, uma pequena cidade baseada na economia agrícola, perdão. Então, veja, você tem que saber pensar deste evento aquilo que é significativo também para explicar o evento.
Como é que o Covid se materializou de forma diferenciada nesse local, nesse lugar, nessa socioespacialidade? E aí trazer esses elementos, né? E construir com eles uma leitura, né? E aí está um forte motivo para a gente voltar a trazer uma perspectiva humanista para a escola, né? Que sentido de mundo nós queremos? O sentido da vida ou do capital? É isso. E para finalizar, da Juliana, a sua pergunta dessa integração, né, educação básica e ensino superior, a gente precisa sempre estar atento a isso, né? Eu acho que o PIBID foi a última grande experiência da minha geração, foi a primeira grande experiência de integração entre universidade e escola pública, e agora ela está muito reduzida, né? Então, vou pensar que PIBID e residência pedagógica foi reduzida a 66 mil bolsas, quando só PIBID já teve mais de 100 mil bolsas no país, mostra a redução que teve esse projeto, esse programa dentro do governo. E o que esse projeto, esse programa trouxe de riqueza? Que quanto mais integrado, né, estiver essa relação escola-universidade, universidade-escola, mais fluxo existe entre elas. E aí, eu não estou falando de transformação, porque depende muito do que vai ser construído, né? Então, a gente tem percebido que, por exemplo, no campo do ensino da geografia, a quantidade de trabalhos, de pesquisas, de alunos que foram para o mestrado, né, a partir das experiências, das vivências do PIBID, enfim, dos professores, supervisores, que voltaram para a universidade, como essa integração, né, possibilitou um fluxo rico, né, de conteúdo, de informações, entre ambos. E não é um fluxo só de um sentido, da universidade para a escola, é da escola para a universidade também. Eu acredito que as licenciaturas se transformaram bastante com esse fluxo de conteúdo e informação vindo da escola. Muitíssimo, muitíssimo. Mas sem essa integração, a gente volta a falar sobre a escola. A gente volta a pesquisar sobre o cotidiano. Não com a escola, não com o cotidiano. Bom, gente, acho que é isso, né? 12h18 já. Está fechado o seu microfone, Denise. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Rafael Straforini pela brilhante palestra que nos fez, né, nesta manhã. Nos deixou aqui grandes reflexões, né, para todos nós, tanto do ensino superior como da educação básica, porque, afinal de contas, no ensino superior, a gente forma aqueles que vão atuar, no primeiro momento, na educação básica, né, então, os cuidados que devemos ter nesse momento, somente com o nosso discurso, né, em sala de aula. Eu acho que foi um momento em que todos que aqui estiveram presentes puderam aproveitar, né, da riqueza do conhecimento que o professor nos traz. Aqueles que não conhecem, eu recomendo que vá ao Lattes dele, que leia os artigos dele, né, porque nessa área de ensino, de fato, é uma referência para essas reflexões que a gente tem que fazer daqui para frente. Então, agradeço a Gustavo, né, por essa oportunidade que o PROET nos dá, e também ao professor Straforini por ter aceito nosso convite e estar até agora, né, com tantos trabalhos que você está fazendo aí remotamente também, mas se dispôs a estar aqui conosco. Obrigado. Denise, olha, eu gostaria de agradecer também a você, né, por esta coordenação desta mesa virtual, dizer que eu fiquei muito satisfeito, que pensar, né, esse desafio, o Gustavo me fez o convite. Gente, deixa eu só deixar um momento de fofocas. Não pensem em vocês que isso foi pensado em março, não, tá? Foi pensado na semana passada, que ele me fez o convite, aí ele fez o convite e falou assim, tá bom, eu aceito, claro, uma honra e tal, mas deixa eu pensar. Aí, eu pensei no tema na segunda-feira.
né? A partir daquilo que eu pesquiso, que falo, tal. De lá para cá, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem que agradecer, né? Porque esse convite faz a gente olhar para aquilo que a gente vem pesquisando e olhar para a realidade. Então, eu tentei operar aqui, né, com vocês, aquilo que a gente vem desenvolvendo no nosso laboratório, olhando para esse contexto. Então, para mim, foi um momento muito rico, porque eu precisei olhar de forma específica. Então, agradecer ao convite, essa possibilidade que me deu, né, de olhar para esse contexto, para esse evento, na perspectiva do ensino de geografia. Tive que sistematizar isso, né? Esse processo de sistematização é muito importante. Então, eu agradeço muito, foi uma oportunidade rica para mim, né? Parabenizar mais uma vez o programa pela iniciativa, desejar muito sucesso a vocês, aos alunos do programa. É um programa novo, extremamente importante, né, aí na Bahia. Lembrando que a Bahia carece muito, né, da área de ensino de geografia. A UNEB, né, com esse programa, deve ter uma linha de ensino, não tem? Não tem uma linha específica, né? A gente, na verdade, tem uma linha em que a gente aborda, né, também dá a possibilidade do aluno desenvolver suas pesquisas na área de ensino. Ah, muito bem. Porque, assim, é uma carência muito grande, é um espaço que vocês, da UNEB, têm muito para ocupar, né, e trazer coisas, né? Eu conheço a UNEB pelos meus ex-alunos, pelo Marconi Denis, pela Ivaneide, tem um grupo muito grande de pessoas aí, tem a Jussara Portugal, tem uma galera muito boa do ensino. Então, assim, eu acho que vocês vão ocupar esse espaço na área de ensino de geografia que falta, né? Então, acho que precisa ocupar, dar força, visibilidade, levar mesmo, sabe, fortalecer a área no programa, ou criar um outro programa, enfim. Bahia vai trazer muitas contribuições, com certeza, para a área a partir da UNEB. Eu torço muito por vocês. Obrigado mais uma vez, professor. E as portas do PROET, eu acredito, estão sempre abertas, e assim que passar tudo isso, tentaremos um encontro pessoal, né? Uma palestra pessoal com os nossos alunos da UNEB, né? E da Bahia inteira. Ah, muito obrigado. E sabe o que eu queria? Se você puder gravar depois, salvar esse chat, eu não sei como é que faz, que eu gostaria de ver, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou tentar aqui. Tem vários elogios aqui, viu, Strafolini? Vou tentar. Tá ótimo. Estou querendo achar um pedido de casamento também no meio. Gustavo, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer novamente, Strafolini, porque eu sei que o tempo foi muito curto, mas a palestra foi excelente. Vários elogios aqui no chat, inclusive pessoas falando que foi o melhor encontro virtual que teve até agora. Dizer que Strafolini já está convidada para ir a Salvador quando passar esse período de quarentena. Já disse ele que nós vamos levar ele para conhecer o PROET. E dizer para as pessoas que não conhecem o programa ainda que entre no nosso site, é só digitar lá no PROET para vocês terem acesso às informações do programa. E muito obrigado, viu, Strafolini? Tá joia. Obrigado vocês, viu, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Tchau. Isso, tchau.